Fala galera, tudo certo? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou o Gabriel Pio e bora conversar um pouquinho sobre a partida entre Corinthians 2 e Sport Recife 1. Partida que aconteceu hoje, nesta tarde, né, de sábado, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, certo? Bora falar sobre esse jogo. Creio que o vídeo terá uma boa minutagem, porque tem muita coisa legal pra falar sobre esse jogo. Antes de começar o vídeo, verifique se você está inscrito no canal e assista todo o vídeo. Caso você gostou do vídeo, não esqueça de curtir no YouTube e dar o coraçãozinho no TikTok, assim como compartilhar o vídeo, comentar também, que ajuda demais, certo? Então bora começar a falar um pouquinho sobre esse jogo. Como eu sempre falo, eu tô com o celular na mão, então se eu olhar um pouquinho pra baixo é porque tem algumas anotações, eu acabo olhando a escalação também pra não ter dúvida nenhuma da minha parte para falar sobre o jogo, certo? Então bora falar um pouquinho sobre esse jogo. Foi um jogo onde ambas as equipes entravam pressionadas, o Sport devido ao seu começo muito ruim no Brasileirão. Aliás, já são hoje, né, o que a gente pode analisar. Aliás, falei errado, não é quarta rodada, tá? É a quinta rodada do Brasileirão. A gente pode falar que é um começo ruim do Sport. O Sport vinham de 3 derrotas seguidas, o Corinthians troca de técnico, o Ramon Dias sendo demitido no meio dessa semana, um Corinthians que vinha de 2 derrotas no Campeonato Brasileiro, ou seja, um Corinthians que também entrava muito pressionado para essa partida. Quando a partida começa, nós percebemos um Corinthians muito bom. É um começo do Corinthians, até os primeiros 25, 30 minutos, se assim podemos falar, onde o Corinthians conseguia pressionar a bola, recuperar muitas vezes a posse em seu próprio campo, o que permitia que o Corinthians conseguisse fazer jogadas rápidas de ataque, já que os jogadores do Sport se soltavam para frente buscando as chances, o Corinthians recuperava a bola no próprio campo, o que permite que a equipe paulista consiga ter seus ataques de forma mais rápida, né, com poucos passes já sair na cara do goleiro. Nisso aí a gente acaba tendo um dos pontos que eu falo tanto do Corinthians, que é a falta de desempenho individual frequente. Jogadores em algumas partidas indo muito bem e os mesmos jogadores em outras partidas indo muito mal. E isso acaba sendo notável nesse jogo, uma partida muito abaixo do Yuri Alberto, tá? O Yuri Alberto indo muito mal, o Yuri Alberto errando finalizações que em outros momentos, em outros jogos, ele não erra. Isso a gente vai percebendo, mas não é o Yuri Alberto que eu quero crucificar, não, é algo que o Corinthians vem tendo. Em certa partida um jogador vai muito bem individualmente, em outras partidas um jogador vai muito aquém individualmente. Porém, logo como eu disse, os primeiros 30 minutos do primeiro tempo. Por que os primeiros 30, 35 minutos? Como você queira analisar. Porque depois disso, o Sport consegue encontrar-se no jogo. Ele consegue recuperar, aliás, não é consegue recuperar, ele consegue não dar a bola para o Corinthians em seu campo, consegue ter mais calma e mais paciência com a sua bola, muito porque o Corinthians também parece que cansou. Essa marcação-pressão acaba cansando muito, né? Começo de jogo, você marca pressão, tudo acaba cansando e o Corinthians fazia isso. Então, para os jogadores do Corinthians se cansaram, além que algo que foi dito pelo Praça na transmissão, eu concordo. Quando você vê que o jogo está muito fácil pra você, você acaba ficando um pouquinho mais desleixado durante a partida. E parece que durante o primeiro tempo, no seu andamento, o Corinthians foi ficando mais desleixado, porque via que estava muito mais forte na partida do que o Sport. Só que isso é pior para o Corinthians do que para o Sport. Então o Corinthians foi deixando o Sport conseguir se encontrar na partida. No momento onde o Corinthians não conseguia mais ter tantas chances e o Sport conseguia ter mais a bola, o Sport acaba fazendo seu gol num cruzamento que vem pela direita. Cruzamento esse que foi pelo... Pra não falar errado, foi pelo Hereda, o lateral direito do Sport. A bola chega no Sérgio Oliveira, que numa bela finalização acaba fazendo o gol. 2 pontos, outro ponto também muito importante que eu tenho que falar do Sport no primeiro tempo. Depois que o Sport consegue ficar mais com a bola, o Sport usa muito das finalizações de longa distância, longa e média distância. Isso é algo que eu já tinha também anotado no meu bloco de notas, que eu assisti os melhores momentos do último jogo do Sport, eu vi que o Sport usufruiu muito disso, né? Esses chutes de média e longa distância, além de frequentemente usar muito o seu lado do Barleta. Então, onde o Barleta está, acaba sendo onde o Sport acaba atacando mais durante o jogo. Outro ponto importante que contra o Palmeiras isso já aconteceu, contra o Fluminense isso já aconteceu e hoje isso continuou acontecendo. É notável que acontece um espaço muito grande entre zaga do Corinthians, jogadores do meio de defesa, jogadores de meio de ataque e ataque. Tanto que os jogadores de defesa do meio e os próprios jogadores de defesa, linha defensiva, acabam sempre entrando na área, voltando muito. Os jogadores de ataque do meio e os próprios jogadores de ataque acabam ficando muito mais pra frente. Então sempre a segunda bola acaba sendo de um jogador do Sport. A zaga do Corinthians tira e a segunda bola volta pro Sport. Isso aconteceu contra o Palmeiras, como eu disse, aconteceu contra o Fluminense e hoje voltou a acontecer no primeiro tempo.
Corinthians vai pro intervalo na desvantagem e quando a partida recomeça no segundo tempo, com 10 segundos o Memphis Depay faz o gol de empate. Isso muda muito a estrutura do jogo, isso muda muito a expectativa do torcedor, isso muda muito também o mental dos próprios atletas corintianos e também dos próprios atletas da equipe do Sport Recife, já que você acaba ficando, meu Deus do céu, eu tava com um placar, é difícil ganhar em Itaquera, ia ser nossa primeira vitória nessa volta à Série A, e a gente acaba tomando um gol com os 10 segundos. E aí, sobre o segundo tempo, que eu já vou falar também, o Depay faz o seu segundo gol, numa jogada que vem pelo Léo Maná na direita, ele toca pro meio, o Depay chuta, a bola é desviada e entra. Se a gente for falar também de Memphis Depay, ele colocou esse segundo tempo no bolso. A partida do Corinthians no segundo tempo foi muito boa. O Sport novamente, durante boa parte do segundo tempo, não conseguia ter a bola. Quando ia pro ataque, o Corinthians conseguia recuperar na defesa. Em alguns momentos, o Corinthians muito errado na zaga, que é o que eu venho falando muito, né? Pra mim, o Corinthians precisa contratar zagueiros. Eu sinto que os zagueiros do Corinthians entram muito pressionados nos jogos. Eles erram passes, muitas vezes ficam tocando entre si atrás. E isso prejudica os próprios jogadores da zaga, porque não são jogadores que têm o passe com uma qualidade primordial. Além que o Matheus Onelli, ele vem jogando sem nenhuma confiança. Espero muito que o Hugo volte na própria... no próximo, né, meio de semana, para jogar contra o Liverpool do Uruguai pela Sul-Americana. E a partir de então, o Hugo volte a ser o titular. Como eu disse, o Memphis colocou o jogo no braço, ele foi crucial porque fez um gol logo no começo do segundo tempo, ele foi crucial porque soube segurar o jogo, ele foi crucial porque ele dá mais calma pro time. Outros bons jogadores, a confiança que eu tenho no Anrileri é espetacular para mim, o segundo tempo do Anrileri é unânime. A equipe do Sport volta a atacar pela direita, no primeiro tempo ele teve algumas dificuldades, no segundo tempo ele volta a fazer um belíssimo segundo tempo, porque ele conseguiu fazer com que os ataques do Sport pela direita muitas vezes fossem nulos. Como eu disse, o Corinthians acaba sendo um time que muitas vezes se perde na sua qualidade defensiva. Eu acho que ainda isso sofre muito. Muitas bolas aéreas, o Corinthians acaba tendo uma chance. A zaga acaba errando muitos passes, a zaga acaba tendo muitos espaços, a zaga acaba sendo muitas vezes lenta e muitas vezes desligada no jogo. Eu acho que o Corinthians também precisa melhorar esse espaço entre ataque e defesa nas bolas aéreas. A segunda bola sempre fica com a equipe oponente. Porém, o Corinthians é uma equipe que, com a volta do Garro, eu creio que irá melhorar muito, assim como a volta do Hugo. Você vai ter um time com Memphis, um time com Garro, um time com Yuri Alberto, um time que, apesar de algum momento parecer desligado, o Breno Bidon, que eu acho que tá voltando a tomar boa sequência. Contra o Fluminense foi muito bem, hoje eu gostei. O Carrilho, eu acho que ele se desgasta mais sem ter o Garro, porque ele tem que ajudar tanto defensivamente quanto ofensivamente. Isso desgasta o próprio atleta, já é um atleta de 33 anos. Eu acho que o Corinthians, ele tem coisas que podem fazer com que a torcida se empolgue, principalmente com as voltas dos seus jogadores, né? A gente tem o Dorival Júnior, que provavelmente será o novo técnico da equipe do Corinthians, um técnico que por trabalhos em clube vem vindo muito bem. Eu acho que o maior problema do Corinthians acaba sendo esse, um problema entre time titular e banco de reservas. O time perde muito com o banco de reservas, o time perde muita velocidade, o time perde muita qualidade com os jogadores que acabam entrando na partida ao decorrer do jogo. Sobre o Sport acaba perdendo mais uma partida, já são 4 derrotas e um empate, apenas um pontinho, o que é muito ruim. A única equipe que ainda não venceu, se eu não estiver enganado, deixa eu ver, mas acho que a única equipe que ainda não venceu no Brasileirão, ele é o Atlético Mineiro, né? Mas eles já jogaram 5 jogos, o Atlético Mineiro ainda vai jogar o 5º jogo. É uma equipe que não ganhou ainda, última colocada, muito duro pro Sport, né? A posição não ajuda, o desempenho do time, hoje em específico, em algum momento tá quem contra, no meio de semana, que a equipe jogou contra, pra ver se eu não tô errado, contra o Bragantino, como eu disse, teve sim chances, muitas vezes chutando de fora da área. Um jogo onde a equipe chutou muito de fora da área. Porém, o que acaba pesando é você não pontuar, né? Hoje um jogo ainda mais abaixo da equipe do Sport, em alguns momentos, principalmente naquele finalzinho do primeiro tempo, a equipe conseguiu render mais. No final do segundo tempo, foi por tudo ou nada para tentar um empate, e nisso aí, obviamente, acaba surgindo chances, mas é uma equipe que precisa criar mais. Apesar de tudo, ainda vejo interessantes jogadores. Eu gosto muito do Christian Barleta, eu acho que o Sérgio Oliveira pode ajudar muito, a volta do Gonçalo Paciência pode fazer com que a equipe tenha mais confiança ofensivamente, e isso faz até com que a equipe chute menos de longe, porque é muito chute de longe. Apesar de ter uma boa característica, a equipe consegue boas chances, precisa sim ter mais ataque pelo meio. Eu acho que o Sport, ele pode sim dar uma pequena melhorada, mas o que vem apresentando agora ainda tá muito longe do que uma Série A espera, e para você conseguir se manter numa Série A, que eu estou sentindo que esse ano está muito parelha. Não tem nenhum time tirando briga por título, tirando o Flamengo, esse time Palmeiras, eu acho que não vai ter nenhum time que vai se despontar tanto. Título, você sabe o que eu tô falando. Internacional, Flamengo, Palmeiras, esses times vão brigar muito pelo alto pra mim.
Porém, entre rebaixamento, as equipes que brigam por rebaixamento, meio de tabela, eu acho que não vai ter nenhuma que vai ficar tão na frente do que a outra, vai ficar muito parelho. E o Sport, nesse campeonato, que eu acho que tem tudo para ser parelho, tá começando ficando atrás. Tem que se recuperar rápido se quiser se manter na primeira divisão, ok? Na primeira divisão, ainda tá muito cedo, né? Mas se quiser ter um campeonato um pouco mais seguro para a sua torcida e para o time, porque começar mal é muito ruim pensando ao longo da competição, certo? Eu sou o Gabriel Pio, esse é o vídeo sobre Corinthians 2, Sport 1. Se você gostou, deu a curtida, né? Deu joinha no YouTube, o coraçãozinho no TikTok, o comentário e o compartilhamento ajudam demais nas duas plataformas. E siga a página no TikTok, se inscreva no YouTube e todas as redes sociais, o link está na descrição. Valeu, até o próximo vídeo, porque hoje tem Vasco Flamengo, hoje tem Grenal e vai ter vídeo também desses próximos 2 jogos. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.